Olá, muito prazer. Meu nome é Carlos Chagas, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, sou médico, sou pós-graduado com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho como médico aqui no Rio, tenho algumas outras formações, mas é pouco importante nesse momento, é mais a oportunidade de agradecer a todos os colegas, organizadores, dirigentes do terceiro COBRANCAP, que é um congresso nacional que me deu essa grande alegria de me convidar para participar, falando um pouquinho sobre o tema vias de infecção na cabeça e pescoço. E, evidentemente, nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto com essa participação, com essa pequena palestra a respeito, mas apenas deixar para todos um estímulo para a leitura, para aprofundamento, para a pesquisa de um tema tão rico e tão nobre envolvendo a anatomia humana, ok? Eu vou iniciar, a princípio, dizendo a todos vocês que um dos primeiros modos de trabalhar a anatomia é sempre observando a anatomia dos ossos. A osteologia do crânio, da face, a cabeça óssea, no pescoço a presença do ocioide da coluna vertebral, especialmente naquilo que se refere à cabeça óssea, já desde o primeiro momento lembrar a todos vocês que existe um grande número de ossos pares e ímpares formando a face e um número menor de ossos formando o crânio, a calvária, que estão interrelacionados entre si desde a formação embrionária, com destaque nessa fotografia para dois fatos anatômicos de extrema relevância. A presença da órbita, com a sua formação dada pelos ossos que a constituem no teto, no seu soalho, na sua parede lateral, na sua parede medial. Um destaque para a presença da cavidade nasal em íntima relação com as duas hortas, a sua direita e a sua esquerda. A presença de todos os elementos dentários fixados nos alvéolos, na maxila e na mandíbula, e sobressaltar a ideia de que essa inter-relação entre todos esses elementos ósseos nos permite aprofundar, desde agora, alguns aspectos bastante significativos relacionados a esse fenômeno de distribuição ou disseminação de infecções pelo crânio, pela face e para o pescoço, lembrando inicialmente com essa linha imaginária e os ossos da face formam um splanque no crânio, tem íntima relação com os ossos da calvária que formam o chamado neurocrânio. Eu não poderia deixar de ressaltar, desde logo, desde o início, essa inter-relação do sistema nervoso central que ocupa a caixa craniana nas suas três fossas, anterior, média e posterior, com estruturas que estão envolvidas com a via aérea e a via digestiva no splanque no crânio, já fazendo novamente um ressalvo sobre os elementos dentários e a presença dos seios paranasais. Aqui vemos o seio frontal, o seio xenoide, uma outra fotografia onde o teto da cavidade nasal com o osso etimoide mostra a inter-relação de vizinhança entre as duas órbitas, o canal óptico, a fissura orbital superior, mostrando a inter-relação das órbitas com a fossa média do crânio, e ainda mais, a presença dos elementos dentários implantados na maxila estão diretamente relacionados, em grande parte, com esse grande seio da face, que é chamado de seio maxilar. Nem todos os elementos dentários têm essa relação de proximidade, de circunvizinhança, mas aqui a gente pode ver dois desses elementos dentários, um deles com o seu ápice projetado dentro da maxila, numa figura de Atlas, onde essa é uma das relações mais importantes para a gente observar e falar um pouquinho na aula de hoje. Vejam novamente a presença do seio maxilar, suas inter-relações, a presença da fissura orbital inferior
intimamente relacionada a esse seio maxilar. Aqui mais uma foto do seio maxilar e a sua íntima relação com a concha nasal inferior, com o interior da cavidade nasal. Uma foto de perfil, onde a concha nasal inferior é evidente, a concha nasal superior evidente com posicionamento anatômico do osso etimoide, e as relações anatômicas do seio frontal, dos seios esfenoide, com a cavidade nasal. Mais uma vez, a gente vê as relações do teto da órbita com o soalho da fossa anterior do crânio, bastante visível aqui na foto, com a presença do seio frontal à sua frente e a lâmina orbital do osso frontal, participando simultaneamente dos dois limites citados anteriormente. Bom, essas são algumas das relações ósseas que vale a pena a gente ressaltar bastante para o nosso estudo, para o nosso bate-papo na aula de hoje, voltando mais uma vez a dar destaque à aorta e às suas relações anatômicas presente aqui na face anterior do crânio, tendo os seus limites com bastante definição o ádito da órbita, seu limite superior, seu limite medial, inferior, seu limite lateral, as suas relações com a cavidade nasal, e nessa fotografia a gente consegue ver bem a lâmina orbital do osso frontal, o osso esfenoide com seus acidentes, o canal óptico, a fissura orbital superior, a fissura orbital inferior em íntima relação com o seio maxilar, a maxila fazendo parte do assoalho, o osso etimoide, o osso nasal, a maxila mais anteriormente, o zigomático mais lateralmente, uma lâmina pertencente ao osso palatino, que ajuda a formar parte posterior junto ao ápice da órbita. No primeiro momento, antes até de seguirmos, a presença dos forames etimoidais anterior e posterior, a fossa do saco lacrimal, que é outra relação importante, para nós ressaltarmos, e em sequência, indo à frente, é importante que nós nos lembremos que o sistema nervoso central, colocado na cavidade craniana, tem na sua face inferior um comportamento muito próprio na formação e na presença dos 12 pares de nervos cranianos. Esses 12 pares de nervos cranianos merecem destaque agora. O terceiro, quarto, sexto, quinto par estão relacionados à órbita, à inervação da face. O sétimo par com inervação da musculatura da mímica facial. E o oitavo par, que é o nervo glossofaríngeo, com inervação não só da língua, mas também de outras estruturas nobres relacionadas ao crânio e à face, que poderão ser acometidas e envolvidas por processos infecciosos disseminados a partir de pele, tela subcutânea, dente, cavidade oral, cavidade nasal. Lembrando apenas que o primeiro par é o nervo olfatório, o segundo é o nervo óptico, o terceiro é o nervo oculomotor, o quarto é o troclear, o quinto é o nervo trigêmeo, o sexto é o nervo abducente, o sétimo facial, o oitavo nervo vestíbulo coclear, o nono par é o nervo glossofaríngeo, é esse aqui. O 10º par é o nervo vago, o 11º acessório, 12º hipogrosso. Essa aqui é a imagem que faz referência ao nervo glossofaríngeo. Aqui, nervo facial, dando inervação para a língua. Uma expressão na imagem da sensibilidade gustativa da língua. Aqui, nervo glossofaríngeo. Então, vejam, o que mais, a princípio, pode nos preocupar de disseminação de processos infecciosos a partir da face? O comprometimento do olho, o comprometimento das estruturas extrínsecas ao olho, o comprometimento dos nervos cranianos que invadem a órbita, com o objetivo de dar inervação para as estruturas nobres que são anexos do olho.
É importante observar nessa primeira fotografia a presença da gordura periorbitária, que está na intimidade das estruturas nobres do olho e dos seus anexos. Uma outra imagem vai seguir a próxima, onde nós poderemos ver as relações das estruturas com a origem da musculatura extrínseca do olho, que é o chamado tendão conjunto comum ou tendão de Zinn, por onde trafegam 6 nervos que dão aí todo o suporte neural para as estruturas extraoculares. É marcante também a presença e a chegada do nervo óptico, o ramo superior e inferior do óculo motor, o nervo abducente, o nervo troclear e ramos do nervo trigêmeo ainda pela fissura orbital superior por fora do tendão de Zinn ou anel de Zinn. Aqui a gente está vendo algumas dessas estruturas por dentro do anel tendinoso comum ou anel de Zinn. Observe, então, agora uma relação anatômica de todas essas estruturas no interior do crânio, com a formação dos nervos cranianos e a passagem de todos eles pelos acidentes anatômicos que a gente ressaltou agora há pouco. É uma primeira imagem onde a gente consegue ressaltar a presença de estruturas vasculares de grande relevância, de grande importância para a inervação do sistema nervoso central, com destaque o seio sagital superior, que é uma das estruturas nobres do dura mater responsável pela drenagem venosa do sistema nervoso central. Então, é um momento de uma primeira reflexão para aquelas pessoas que têm muito conhecimento, os colegas professores, monitores, os técnicos, todo mundo que lida com a anatomia no seu dia a dia, está repleto de informações e se questionando. Vamos lá, vamos falar sobre as infecções da face e pescoço. Sim, para os leigos, para as pessoas que não têm aprofundamento de conhecimento em anatomia, essas duas imagens talvez sejam as imagens mais significativas para a gente começar a discutir o assunto. Observa que os últimos comentários mostraram uma região que, sob o ponto de vista ósseo, contém um grande número de ossos em inter-relação de convivência ao longo da vida, com uma íntima relação de proximidade com o sistema nervoso central, com uma abordagem muito rica de estruturas nervosas, aqui em destaque o nervo facial, subdividindo-se nos seus 2 troncos, no interior da glândula parótida, presente nessa metade da fotografia, aqui retirado, uma face lateral direita dissecada, com a presença de muitos vasos sanguíneos, em destaque a artéria facial, a artéria temporal superficial, alguns vasos venosos, satélites, a veia temporal superficial e veia facial, no seu trajeto formado a partir da veia angular. E vejam quantos detalhes anatômicos existem para nós estudar na distribuição vascular arterial a partir da carótida externa, na organização do sistema jugular, através da anastomose de grandes troncos venosos oriundos do crânio e da face, um grande número de nervos, incluindo, inclusive, ramos do plexo cervical superficial, aonde podemos identificar o occipital menor, auricular magno, transverso do pescoço, alguns ramos invadindo a fronte, provenientes dos nervos terminais, os ramos terminais do nervo trigêmeo, como supraorbital e supratroclear, o nervo infraorbital na sua passagem pelo forame infraorbital, que está bem visível aqui nessa porção da fotografia. E essas múltiplas relações na face, elas aparentemente começam a nos dar um profundo interesse para nós estudarmos todas as regiões presentes na face, anatomia do couro cabeludo, anatomia de todas as estruturas intrínsecas, regionais, presentes em cabeça e pescoço, para falarmos de infecção e disseminação. Então, vou oportunamente
optei em observar a região parotídea, lembrar a partir do conceito anatômico básico que essa região parotídea apresenta vários limites: superior, inferior, anterior, posterior e medial. Observem que isso nos remonta ao estudo do nosso esqueleto para conseguirmos, a partir daí, observarmos relações ósseas, relações musculares, estruturas vasculo-nervosas e a presença da própria glândula parótida na região abaixo da margem inferior do arco zigomático, até a margem inferior da mandíbula, no músculo esternocleidomastoide, anteriormente na margem posterior do ramo da mandíbula, posteriormente até o processo mastoide, a margem anterior do esternocleidomastoide, e medialmente o processo xiloide, a parede lateral da faringe. Aqui está, né, essa região, chamada de região parotídea. Em alguns textos, em alguns momentos, nós falamos de região parotídeo macetérica, não é o nosso caso nesse momento, mas podemos abordar a região observando os seus planos: pele, tela subcutânea, camada muscular, e a loja propriamente dita, com alguns gânglios linfáticos, as suas relações com os vasos temporais superficiais, e observem uma esquematização de textil e atargia que demonstra as relações de intimidade, não só óssea, mas relações musculares, que podem ser, aqui uma vista posterior, que podem ser de grande significado, de grande importância, quando nós, por exemplo, ao termos um processo infeccioso relacionado à glândula parótida, lembrando no seu interior o trajeto do nervo facial subdividindo-se em dois ramos tronculares, um tronco superior, um tronco inferior, um tronco crânio-facial, um tronco cérvico-facial, e com a fáscia da região aberta, exposta, as relações da parótida com as relações musculares, vasos sanguíneos e todas as estruturas nobres, observem o que significa, né, o desenvolvimento de um processo infeccioso na região que começa a avançar anteriormente. Isso é uma homenagem, um carinho à professora Cláudia Saavedra, colega, que nos oferece essa imagem para nós podermos fazer a nossa apresentação. Paciente sua, que através de uma parotidite começa a desenvolver processo infeccioso envolvendo a face e disseminação nas suas relações anatômicas da região parotídea com as regiões circunvizinhas. Eu quero deixar muito marcadamente na cabeça de todo mundo dois conceitos que são extremamente importantes para compreender essa aula e para compreender os fenômenos de disseminação de infecção, que são muito comuns a quase todas as regiões do corpo. Observa que naquela primeira foto a gente teve a chance de observar como um processo infeccioso avançou em função da continuidade da anatomia de relação das estruturas que formam a face. O termo contínuo vem do verbo continuar, que significa o mesmo que proceder, progredir, prosseguir, avançar, seguir, prosseguir o que se começou, continuar. Então, este é um raciocínio que deve ser embutido no pensamento de quem vai fazer observação ou avaliação de disseminação de infecção na face e no pescoço. O processo infeccioso pode se disseminar de modo contínuo, simplesmente progredindo, prosseguindo, avançando de uma região para outra, sem respeitar esses limites anatômicos que nós falamos agora há pouco. Da mesma maneira, existem processos que podem se desenvolver e se propagar de modo contíguo. E a palavra contíguo significa situado ao lado de, está muito próximo de, que é vizinho de, é adjacente. Vamos começar a observar e entender por que olhar a órbita dos nossos primeiros slides. Por que fazer tanta questão de mostrar a inter-relação entre o sistema de via aérea, a órbita, a cavidade oral, os elementos dentários, e mostrar as relações de continuidade e contiguidade
que o anatomista constrói dividindo as regiões, mostrando e relacionando as estruturas em pequenos espaços e compartimentos, dando nome a todas elas, sem deixar claro muitas vezes que a contiguidade, a proximidade, a vizinhança entre as estruturas pode ser um mecanismo de disseminação de infecção na face do pescoço. Outro aspecto de grande importância e de grande relevância médica, odontológica, nas áreas da saúde, são os fenômenos que envolvem propagação através do sistema circulatório. A princípio, para o leigo, para quem não está habituado a essa leitura, para quem não aprofundou ainda o assunto, certamente a maioria dos colegas já sabe disso, existe também a propagação de infecções através do sistema circulatório, fenômenos de bacteremia, ou, por exemplo, a presença de trombos infectados que podem levar à disseminação de infecção para regiões distantes dos sítios de origem na cabeça e no pescoço. Então, eu vou me permitir começar a abordar isso com mais profundidade, falando na propagação sobre o sistema circulatório. Você vê que em situações onde a gente tem bacteremia, e uma das mais comuns, uma das mais frequentes, que preocupam a todos nós na área da saúde, é o desenvolvimento de endocardite bacteriana através de processos infecciosos envolvendo os elementos dentários. Então, a má higienização dos dentes, a presença de placas periodontais, indivíduos com baixa imunidade, mais idosos, diabéticos, imunodeficientes, estão mais dispostos à disseminação por via circulatória para a formação de um quadro bastante grave, que sugere controle médico rigoroso, que é a chamada endocardite bacteriana. Nós vamos abordar mais daqui a pouquinho alguns fenômenos vasculares importantes que podem justificar essa disseminação por via circulatória. Um outro aspecto que, no primeiro momento, quem não está em ambiente hospitalar pode julgar que a leitura com riscos reduzidos é um fenômeno chamado trombose do seio cavernoso. Trombose do seio cavernoso. Esse fenômeno talvez seja um dos mais significativos para uma abordagem numa aula como essa, já que essa infecção pode ser fatal. Não é? Nós podemos, com isso, desencadear uma inflamação de meninges, do encéfalo medula espinhal, desencadear um quadro de meningite e levar o indivíduo a óbito a partir de um processo infeccioso disseminado a partir da face, a partir de inúmeras regiões que a gente vai ainda abordar daqui a pouquinho, trazendo aqui para o interior do crânio. Nessa fotografia bem interessante a gente observar o sistema venoso extracraniano com a veia jugular interna em formação. Em azul claro, o sistema de drenagem venosa constituído pelos seios da dura mater. E em destaque aqui, junto à célula turca ou célula túrcica, os seios cavernosos à direita e à esquerda, unidos pelos seios intercavernosos. E é o momento da gente lembrar, para darmos uma sequência com mais significância a partir daqui, esse seio cavernoso ele é tributário da veia facial, através das veias oftálmicas, e ele é tributário do plexo venoso pterigóide, através de veias emissárias esfenoidais. Todas essas estruturas venosas vasculares presentes na intimidade da cabeça têm, através dessas correlações indiretas, veias oftálmicas, veias emissárias esfenoidais, comunicação da veia facial, a veia facial do plexo venoso pterigóide com o seio cavernoso. Então, essa é uma fotografia de extrema relevância, de grande significado clínico, anatômico, anatomofuncional, onde nós podemos visualizar o trajeto da veia facial, as suas relações de intercomunicação através das veias oftálmicas
especialmente aqui a veia oftálmica inferior com o seio cavernoso, as relações de intimidade dessa veia oftálmica com veias que formam o plexo venoso pterigoideu ou pterigoide, e, para ser mais preciso, dar mais coerência à imagem, na realidade, o seio é esse mesmo, o seio cavernoso presente aqui na foto. Uma outra imagem onde a gente pode ver outras relações morfológica anatômica do sistema venoso superficial de cabeça e face, veia facial. Então, vemos aqui a veia facial, a veia jugular interna, a veia temporal superficial, veia occipital, e um aspecto ainda de grande relevância para a sequência que faremos, a presença das veias diploicas. Observem que esse crânio foi seccionado em algumas regiões, mostrando a passagem de um grande número de vasos que transitam pela díploe dos ossos laminares do crânio, as veias diploicas, que estão também interrelacionadas a esse sistema de drenagem superficial, mostrando relações anatômicas que podem ser de grande interesse, como serão daqui a pouquinho para nós avançarmos em relação a essa disseminação de infecções na face e no pescoço. Vejam, sob o ponto de vista dessa distribuição vascular, nós temos aqui aquilo que é conhecido na literatura mundial com o nome de zona de perigo da face. Essa região triangular que envolve o nariz, envolve a passagem tanto à direita quanto à esquerda das veias faciais, das veias angulares na intimidade do ângulo medial das pálpebras, junto da órbita. E aqui nós temos uma foto mostrando a possível anastomose entre essa veia angular e o sistema de veias orbitais que são tributárias do seio cavernoso. Observem que a passagem dessa veia se dá pela fissura orbital superior, na intimidade de todos aqueles nervos que nós conversamos agora há pouco, fazendo relação com a inervação da musculatura extrínseca da órbita. E o seio cavernoso, na sua intimidade, apresenta a parte interna da artéria carótida interna, intracavernosa, secundada pelos nervos cranianos que nós abordamos e falamos agora há pouco. Essa possibilidade de uma variação de fluxo em direção ao seio cavernoso, através das veias oftálmicas, envolvendo a zona crítica da face, é muito real. Já tive a oportunidade de observar, de acompanhar casos clínicos envolvendo esses circuitos de anastomose. Nos slides anteriores passou desapercebidamente a intercomunicação complexo pterigoideu, o sistema jugular externo, e a outra forma de avançar em direção ao seio cavernoso, para que nós possamos, com isso, gerar a disseminação de processos infecciosos de extra para intracranianos. Isso aqui é uma homenagem a um grande amigo, o professor Jaime Aguiar, em memória, que nos falava nas suas observações pessoais os riscos e as possibilidades que envolveriam a realização de tatuagens na zona de perigo da face, no que se refere à agressão à tela subcutânea, onde está o leito vascular relacionado a essa circulação colateral que a gente comentou agora há pouco, envolvendo a drenagem venosa da região. Essa é uma fotografia mostrando o desenvolvimento de uma trombose séptica do seio cavernoso, não por via vascular, mas por via odontogênica. A paciente apresentou tumefação difusa e endurecida em região periorbitária, bucal à esquerda, uma oftalmoplegia com
anisocoria e proptose do olho esquerdo. Esse é um quadro clínico muito característico. Em pronto-socorro, na grande emergência, lá para as 2, 3 horas da manhã, esse indivíduo aparece com esse quadro clínico descrito nas imagens, um trabalho de 2009, publicado no Case Report Journal Oral Maxillofacial Surgery. É uma comunicação de uma possibilidade muito real em atendimento de emergência odontológica e atendimento de emergência médica, caracterizando um quadro clínico já em grande avanço, demonstra na tomografia computadorizada e hipocaptação de contraste no seio cavernoso esquerdo, uma área de degeneração já se formando adjacente, compatível com o quadro sugerido, e isso pode ter uma evolução drástica, com áreas de necrose estendidas à superfície. Esse indivíduo tem um rebaixamento neurológico muito significativo, a escala de Glasgow com notas muito ruins, muito baixas, com a necessidade de intubação, ventilação orofacial. Vocês estão vendo aqui um momento na sequência apresentada no trabalho da drenagem, que foi possível fazer cirurgicamente. Esse indivíduo foi a óbito 2 dias depois do diagnóstico. Não é o único relato de caso que vocês vão encontrar na literatura. Vocês veem que já desde 99 já se faz comunicações apresentando casos aonde é característico edema palpebral, exoftalmia, quemose conjuntival e acompanhando o quadro clínico de trombose séptica do seio cavernoso. E você, poxa, a disseminação se faz única e exclusivamente por via vascular, exclusivamente venosa, através somente daquele circuito vascular que você comentou? Não. Nós podemos fazer algo muito semelhante, não só atingindo o seio cavernoso, mas outros seios da dura máter, com quadros de bacteremia, através do sistema diploico. O sistema diploico é um sistema de veias que tem comunicações através de vasos emissários para os circuitos vasculares extracranianos e também para o circuito vascular intracraniano. Então, nessa fotografia, vocês estão vendo um plano coronal, sistema nervoso central, dura máter, esquematizada na foto, as suas 2 lâminas com a separação, a formação do seio sagital superior, algumas granulações aracnoideias projetadas dentro dos seios para a drenagem do líquido, e a intercomunicação de vasos emissários entre o couro cabeludo e o seio da dura máter presente na foto. Lembro que essas veias diploicas são abundantes em grande quantidade entre as lâminas de osso compacto e os ossos laminares do crânio. Então, o couro cabeludo é uma das regiões que mais riqueza apresenta sob o ponto de vista vasculo-nervoso e também de organização intrínseca, tecidual, estratigráfica, para a disseminação de infecções. Muito comum, às vezes, isso, em uma grande emergência, coloca o acadêmico lá para fazer estruturas de couro cabeludo, quando, na realidade, elas são estruturas que dependem de uma infinidade de detalhes e de um conhecimento anatômico bastante aprofundado sobre a estratigrafia dos tecidos. Nós vamos encontrar a pele, a tela subcutânea, a aponeurose epicraniana, uma camada muscular envolvendo essa estrutura esbranquiçada chamada galha aponeurótica, onde está o ventre frontal e o ventre occipital do músculo occipito frontal, o tecido frouxo abaixo dessa galha e o periósteo adjunto ao crânio, numa sequência da superfície para a profundidade. Isso, em português, é conhecido com o nome de couro cabeludo. O americano dá a essas estruturas o nome de scalp. Scalp em função da
sigla construída a partir do nome das camadas em inglês, né? S de skin, C de conjuntivo tissue, A de aponeurotic galea, low conjuntivo tissue, L pericrânio, scalp. E aqui uma imagem muito bonita do Netter em corte coronal, onde a gente vê mais uma vez o sistema nervoso central, a dura mater, as granulações aracnoideias ou aracnoídeas, a presença de inúmeros vasos transitando na intimidade das meninges e as intercomunicações possíveis entre os vasos do scalp, do couro cabeludo e os seios da dura mater, ou os vasos de drenagem intracraniana do sistema nervoso central, através do sistema diploico. Então, tive a oportunidade de ver um indivíduo internado num grande hospital público aqui do Rio de Janeiro, que fez uma infecção no couro cabeludo e foi internado com quadro de meningite, a partir dessa via de comunicação vascular para o interior do crânio, mais uma imagem mostrando essas veias e a sua inter-relação com o couro cabeludo. Não é incomum, não é impossível, não é infrequente. Não existem trabalhos de não conseguir fazer uma busca à altura do que a aula merecia, a ponto de dizer qual o quantitativo desses casos nos últimos 10 anos, usando referências nacionais, mas o número não é efetivamente pequeno. A nossa experiência pessoal com isso mostra bastante bem. Vocês podem ver aqui o seio cavernoso à esquerda, o seio cavernoso à direita, as comunicações intercavernosas, observem a formação da veia jugular interna à direita e à esquerda, e os outros seios da dura mater e a riqueza de intercomunicações com vasos sanguíneos intracranianos. Aqui, mais uma vez, aquela imagem com o sistema intracraniano e o sistema extracraniano em abordagem na foto, drenando para o sistema jugular interno. Uma imagem muito bonita das meninas, seio sagital superior, seio sagital inferior, a confluência dos seios transversos, seio sigmoide, seio occipital, e a riqueza de estruturas anatômicas envolvidas com a drenagem do sistema nervoso central, mais uma vez mostrando os seios intercavernosos e a disposição espacial da dura mater intracraniana com as suas relações anatômicas. Lembrem-se daquela foto em que nós subdividimos, de maneira até grosseira, mas subdividimos o esplaquenocrânio do neurocrânio para falar na possibilidade de levar infecções dessa região para essa. É importante que a gente tenha isso na cabeça, uma imagem muito bonita, mostrando múltiplas relações venosas com a drenagem do tronco encefálico, do cerebelo, da própria medula espinhal, com os seios mais posteriores, a fossa posterior do crânio. Essa fotografia estimula a um momento de reflexão rápida para pensar assim, meu Deus, o que aconteceu? Um grande trauma. Essa imagem se multiplicou na internet há alguns anos atrás, informando que teria sido um charuto, um acidente de trânsito, e as coisas ficaram muito mal definidas até para a origem da imagem. A gente vê aqui os dois olhos comprometidos, as conchas nasais, a língua, alguns elementos dentários na fotografia, e o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é como é que a gente reconstrói isso e controla a infecção, né? Essa é uma das grandes causas de disseminação de infecções no crânio, na face. Voltamos ao início, tudo aquilo desfeito abre espaço por continuidade e contiguidade para o aporte de processos infecciosos que vão necessariamente nos levar a um grande estresse no sentido de impedir o comprometimento do sistema nervoso central. O destaque até esse momento foi para a presença das duas órbitas, o seio maxilar aqui embaixo, a cavidade nasal no centro da foto, os outros seios circundando as órbitas superomedial e lateralmente, e agora vemos uma outra possibilidade.
Uma outra possibilidade que pode advir de uma situação de trauma não tão grande quanto aquela, ou muitas vezes de uma lesão específica de pele e tela subcutânea na zona de perigo da face. E essa condição é chamada de celulite periorbital. É o momento da gente começar a fazer algumas reflexões para entender, observar que não só os seios podem estar envolvidos com quadros como esse, mas também infecções envolvendo vias lacrimais e espaços relacionados a elementos dentários, aqui espaço canino. Mais uma vez, voltamos lá no início aos riscos de trombose cívico cavernoso por continuidade e contiguidade, e especialmente danos ao conteúdo da horta. Eu especialmente vi um caso como esse num plantão lá pelas 4 horas da manhã, me aparece um sujeito com algo semelhante a essa imagem, um pouco mais entumecido, uma tumefação mais rica, flutuando, motivou a gente a internar esse paciente rapidamente, entrar com antibiótico terapia e salvarmos a vida do paciente graças à intervenção imediata. Aqui vocês podem ver um quadro semelhante, com uma grande hiperemia, vermelhidão, as áreas estão aquecidas, é quente, a dor pode estar abolindo alguns fenômenos de resposta pupilar à luz. Então, essa é uma imagem possível de identificar num indivíduo que está desenvolvendo um quadro clínico que pode sugerir uma celulite periorbital, mas também pode sugerir uma trombose cívico cavernoso. O exame de tomografia, nesse momento, é muito rico para poder fazer diagnóstico diferencial. E vocês podem se questionar se as origens para o desenvolvimento de quadros clínicos como esse estão diretamente relacionadas exclusivamente a fenômenos vasculares, bacteremia, ou trauma na face, trauma no crânio. E a gente tem a oportunidade, nesse momento, em dizer que há uma enorme possibilidade de formar processos infecciosos e disseminá-los pelo crânio, pela face, e também para o pescoço a partir dos elementos dentários. Quando a gente olha para os elementos dentários que estão na maxila, e pensamos no incisivo central, incisivo lateral, canino, pré-molares e molares, nós podemos fazer disseminação através de rompimento da cortical dos ossos onde estão implantados esses dentes, os seus alvéolos dentários, para a área vestibular da boca, para a área palatina, envolvendo a disseminação por continuidade e contiguidade com os músculos orbiculares da boca, elevador do ânus da boca, alucinador, e relações que estão presentes com cada um desses elementos dentários e os possíveis espaços comprometidos. É interessante guardar essa imagem, estudá-la com detalhes, com carinho, observar as relações espaciais presentes no crânio para poder entender algumas imagens que a gente vai ver e poder também entender na prática o que está aparecendo, por exemplo, um processo infeccioso submentual, sublingual, submandibular, e que elemento dentário pode estar associado com esse aparecimento de processo infeccioso que pode ganhar vulto. Os tecidos são dissecados com muita facilidade. Acúmulo e expansão dessas regiões com a presença de infecção é uma das características mais significativas, além de dor, sinais inflamatórios agudos. Observem em relação à mandíbula, os incisivos podem levar a disseminação para a região submentual ou para o vestíbulo oral. A primeira dúvida que a gente tem olhando essa fotografia, assim, um ou outro, por quê? Depende das relações de intimidade, especialmente as ósseas, onde há menor fragilidade, menor resistência para a disseminação do processo infeccioso,
com formação de volume e ruptura, né, dos seus limites para invadir espaços circunvizinhos. Da mesma forma o canino, da mesma forma os pré-molares, molares, podendo alcançar por relações acima da maioria deles, abaixo, em alguns espaços ou regiões da nossa face que merecem detalhamento e estudo mais aprofundado de todos nós. Dentre eles, eu vou destacar aqui a angina de Ludwig, onde o espaço submandibular, sublingual e sublingual podem ser invadidos a partir de infecções dentárias, com um grande detalhe de promover risco de vida, comprometimento de via aérea. Esses indivíduos podem evoluir para óbito com coleções grandes formadas ao longo do tempo. Isso é bastante visível, o quanto deforma a presença de material purulento distribuído na face em direção ao pescoço, e que conduta tomar nessas condições. Observe na fotografia, um elemento dentário foi comprometido, disseminou-se para a região adjacente por continuidade e contiguidade. Isso impõe a necessária drenagem com a ação cirúrgica, bisturi, tesoura, e posterior manipulação mecânica com colocação de um dreno local para retirada do material purulento. Essa é uma das atitudes que se deve ter em mente com a formação de abscessos em locais onde se acumula material purulento, né? E literalmente a formação de um espaço cavitário novo, não tem para onde drenar, e a gente precisa retirar, além de internação com antibiótico terapia, uma supervisão rigorosa para poder manter as boas condições hemodinâmicas desse indivíduo e não deixar isso evoluir para óbito, né? Porque evolui, especialmente no caso apresentado anteriormente, vamos voltar aqui um pouquinho, especialmente na angina de Ludwig, por esse aspecto aqui, ó, risco de vida, comprometimento de via aérea, não é? Então, as atitudes têm que ser bastante rigorosas, rápidas, bastante profícuas para poder eliminar todo esse material que pode se acumular aqui, ó, como na fotografia, nas regiões mencionadas. Essas infecções dentárias que podem se disseminar para a face, para o sistema nervoso central, também para a região cervical. Observa que a infecção nos espaços faciais, envolvendo seio maxilar, seio cavernoso, celulite periorbitária, podem ter início em processos dentários, né? Observem as possíveis locais de disseminação para a face vestibular, para a face vestibular aqui na seta 1, para a cavidade oral propriamente dita, para regiões extrínsecas à boca, regiões abaixo da localização ou acima da localização dos dentes. E essa relação de intimidade dos dentes, principalmente os mais posteriores com o seio maxilar, tem que ficar muito bem guardada na nossa mente, assim como a dos dentes mais inferiores, já que processos infecciosos envolvendo os seios podem levar à disseminação para as regiões circunvizinhas, especialmente a aorta e o sistema nervoso central. Daí a ideia de que infecções de molares, ou raízes fraturadas, ou que não é incomum, presença de dente no seio, serem desencadeadores de processos odontogênicos que podem levar a infecções disseminadas nas regiões que a gente está abordando. Aqui vocês estão vendo o dente dentro do seio maxilar, né? Voltamos ao mesmo raciocínio, a multiplicidade de informações necessárias para compreender a possibilidade de disseminação de infecções através da face do crânio, envolvendo a organização estrutural, neural, superficial, os nervos do sistema nervoso central, os músculos intrínsecos da região, da mímica facial, os músculos da mastigação,
os aspectos vasculares arterial e venoso da face do pescoço, essa aula ia durar não sei quanto tempo. Né? E uma das necessidades que nós temos em produzir a qualidade do resultado, foi uma das minhas maiores preocupações, foi deixar, como eu disse no início, um incentivo e uma linha de pensamento para começar um estudo e aprofundar o assunto. É nesse contexto que o pescoço aparece aqui nessa foto como um segmento corporal que se interpõe entre a cabeça e o tórax. Nós vemos aqui muitos dos limites do pescoço, não vou transformar isso numa aula de anatomia pura, nós já temos aqui a linha mediana anterior do pescoço, a borda inferior da mandíbula até o seu ângulo, uma linha imaginária até o processo mastóide, a borda anterior do músculo trapézio, a margem ou borda superior da clavícula, até a articulação externo-clavicular, e aqui, subdividindo o pescoço em dois trígonos, em dois triângulos, o músculo externo-cleidomastoide. Aqui nós podemos ver o aspecto roliço que esse pescoço tem, as estruturas que estão no seu compartimento visceral quase invisíveis, como é um homem, nós vemos a proeminência laríngea, a região submentoniana, submandibular, o trígono posterior do pescoço, talvez um ou outro mais detalhe a ser relatado, e poderia levar a gente a ficar aqui vários minutos falando um pouquinho sobre a anatomia do pescoço. Eu vou direcionar a minha atenção imediatamente para justificar o fato de que o pescoço tem esse aspecto roliço pela presença de um dos músculos cuticulares branquionéricos mais significativos da região, que é o músculo platisma, que tem lá a sua origem muitas vezes acima da margem inferior da mandíbula e a sua inserção sobre a clavícula, uma dissecção belíssima de um cadáver aqui na nossa universidade, uma homenagem ao responsável pela dissecção. Esse material foi incluído num livro publicado por alguns professores aqui da escola, em especial meu querido amigo o professor Rodrigo Mota. Com a sua habilidade, demonstra toda a anatomia em detalhes da organização das fibras musculares que estão relacionadas às fáscias mais superficiais da face e do pescoço. E, a partir desta lembrança de que o platismo está nesse contexto como um dos músculos inervados pelo facial, organizando-se e distribuindo-se pelo pescoço para dar a ele esse aspecto roliço, escondendo as vísceras cervicais, lembrar que esses espaços não terminam na face. Alguns deles são contínuos com o pescoço, assim como existe continuidade entre o pescoço e o tórax. Portanto, é um momento de uma grande importante lembrança de que as fáscias cervicais elas podem ser subdivididas em superficial, média e profunda. Nós temos representações esquemáticas disso aqui em cores, um corte transversal do pescoço. Nós estamos vendo em azul a fáscia cervical superficial com a sua lâmina mais externa. Mais profundamente, nós estamos vendo a fáscia visceral ou a fáscia da camada média, envolvendo as estruturas viscerais do pescoço. E mais posteriormente, nós estamos vendo a lâmina profunda, também chamada de pré-vertebral, e como essas três fáscias participam da formação da bainha carotídea na região cervical. É de grande relevância, de grande importância para estudo, para aprendizado. Numa visão sagital, nessa foto, a gente consegue ver bem o espaço superficial abaixo da pele, junto à tela subcutânea, o espaço pré-traqueal, à frente da bainha na camada média, a presença atrás da traqueia do esôfago, um espaço chamado de pré-traqueal, aqui ainda, mais posteriormente ao esôfago, nós estamos diante
de um espaço chamado retrofaríngeo, mais posteriormente um espaço pré-vertebral. Então, é momento de uma leitura mais aprofundada sobre isso, para ver que essas faixas se estendem até o mediastino no tórax. E como essa inter-relação espacial cervical pode levar à disseminação de processos infecciosos para a cavidade torácica, não é? E como esses processos infecciosos dependem de um conhecimento profundo da anatomia dessas faixas do pescoço para dissecações, divulsão delicada durante o ato cirúrgico, para definir regiões e espaços de drenagem desses processos infecciosos. Nesse conceito, nós podemos voltar a falar na lâmina de revestimento, na lâmina pré-traqueal, na lâmina pré-vertebral, que tem suas duas subdivisões, uma mais anterior e uma mais posterior, e é motivo ainda de grande aprofundamento a constituição da chamada face alar, bainha carotídea, aqui visível na foto, com a contribuição de vários segmentos laminares para a sua construção, onde está a carótida interna, a veia jugular interna, a carótida comum, a veia jugular interna e o nervo vago, né? Um feixe vasco nervoso de maior importância a se descrever na região cervical. Então é interessante, porque através dessas relações faciais a gente pode encontrar disseminação de processos infecciosos para o interior do tórax. Uma repetição de imagem, aqui mais elegante, porque estão distribuídas por cores, as três lâminas, superficial, a média e a profunda. E é interessante observar, destacar o espaço faríngeo lateral e as suas relações entre pterigoide medial e faríngeo, espaço retrofaríngeo, as suas relações entre a faixa bucofaríngea, pré-traqueal e face alar, espaço pré-vertebral entre a face alar e a face pré-vertebral, como espaços que podem levar à disseminação de processos infecciosos para o interior da cavidade torácica. Nós tínhamos falado inicialmente em propagação por via circulatória, agora podemos falar em propagação por outras vias, dando destaque aqui a um dos quadros mais alarmantes na área médica, na área da saúde, um quadro que pode acometer várias regiões corporais. Nós podemos desenvolver um quadro semelhante a esse, com a presença de bactérias com alto grau de virulência, agressividade, Staphylococcus aureus, beta-hemolítico e comprometimento que pode levar a óbito com rapidez, com acúmulo de exudato bastante visível na fotografia, e a doença é fascite necrosante. Observem que o comprometimento foi a partir de alvéolos dentários, comprometimento de região submandibular, um processo que evoluiu muito rapidamente com necrose do tecido. Esse trabalho se propôs a tratar, que já é um momento mais avançado, com antibiótico terapia, internação hospitalar, uso de todos os recursos possíveis, inclusive que foi proposto a laser terapia, e aqui uma fase final já em que o indivíduo tem alta com a resolução da infecção. Então, assim, eu deixo o meu abraço para todo mundo, faço o meu convite para virem quando acabar a pandemia ao Rio de Janeiro. Qualquer contato, qualquer necessidade, podem passar por e-mail, carloschagas@duf.uf.br. Me coloco à disposição de todos e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado.